Vamos agora ao teste. Cenário. A queda no volume de exportação de soja durante o segundo semestre pode obrigar descontos por parte das operadoras logísticas, tanto ferrovia, hidrovia e também terminais portuários. Então, a gente exportou muita soja esse ano, vai faltar soja para o segundo semestre. E aí, então, o milho tem que ocupar essa logística. Por conta disso, o cenário aqui fala que, então, os operadores logísticos vão conferir um desconto para poder incentivar a exportação de milho. Essa é a ideia. Vamos lá, então, à pergunta número 1. A combinação da alta do câmbio, boas margens na originação por parte das tradings e o apetite chinês impulsionaram o ritmo do programa brasileiro de exportação. De fato, nós estamos bem vendidos. 80% da safra brasileira já andou bem acima do normal para essa época do ano. Qual o papel dos bases nesse cenário? Então, como nós vimos nos conceitos, o bases tem que estar baixo para a gente exportar muito. Então, vamos às respostas. Os bases são termômetro de oferta e demanda local. Perfeito. Indicador conhecido também como prêmios. Legal. Então, até aqui, tudo bem. Nessa temporada, os bases da soja no Brasil subiram. Na verdade, não. Para que o Brasil exporte muito, então nós temos que ter um bases mais fraco. Então, essa aqui não é. A outra aqui também fala que o base subiu. Também não é verdade. Vamos ver aqui a terceira. O bases são termômetro, ok. E está igual para todas. Nessa temporada, os bases da soja no Brasil permaneceram relativamente baixos. Legal, é isso mesmo. Tornaram o grão brasileiro pouco competitivo. Não, né? Os bases mais baixos acabam tornando mais enfraquecidos, acabam tornando essa origem, no caso do Brasil, mais competitiva. Então, essa aqui também não está correta. Vamos ver aqui. Nessa temporada, os bases da soja no Brasil permaneceram relativamente baixos, tornando o grão brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Perfeito. Então, essa aqui, ó. Então, conclusão. O bases aqui no Brasil ficou mais baixo e, por causa disso, o Brasil ficou bem competitivo na exportação e exportamos muita soja. Então, a resposta correta é a número 4. Adiante. Como exposto no enunciado acima, qual a interferência do câmbio nos bases? Lembrando lá nos conceitos. Então, o câmbio alto, o rally do câmbio, acaba tornando a origem brasileira mais competitiva, ou seja, enfraquece o bases. Vamos lá. O câmbio não possui interferência direta? Sim, possui. Então, o primeiro não é. O rally do câmbio fortaleceu os bases? Não, na verdade, enfraqueceu os bases. Rally do câmbio fortaleceu? Também está incorreta. O rally do câmbio enfraqueceu os bases da soja no Brasil, tornando a mesma menos competitiva? Não, o contrário, né? Então, o rally do câmbio enfraqueceu os bases da soja no Brasil, tornando a mesma mais competitiva. Então, é isso. Então, o câmbio subiu. Em bases, em reais, ficamos com preço bem mais alto, o produtor está vendendo, porém, em termos de bases, acabou enfraquecendo, porque o produtor não faz essa conta. Então, o bases cai e o Brasil acaba ficando mais competitivo na exportação. Então, o rally do câmbio enfraqueceu o bases, tornando a soja brasileira mais competitiva e daí vendemos um monte de soja para os chineses. Uma outra questão, a queda do diesel e a alta do câmbio tornaram a logística brasileira mais barata em dólares. Ok, correto. Ficou, né, os custos em reais aqui do Brasil da logística, tanto ferrovia quanto também caminhões e mesmo terminais portuários, acabaram ficando mais barata em termos de dólar. Quanto a essa afirmação, responda. Não é verdadeira? É verdadeira. Então essa aqui já não é. Não é verdadeira, podemos eliminar. A terceira também é verdadeira, pois a queda do custo logístico derruba os bases, reduzindo a competitividade. Não, ao contrário, né? Verdadeira, pois a queda do custo logístico derruba os bases, aumentando a competitividade do grão brasileiro no mercado internacional. Perfeito. Então, a queda da logística, do custo logístico em dólares, por conta do câmbio, ou mesmo até por causa da queda do diesel, como a gente vem acompanhando, isso tudo tornou o Brasil mais competitivo no mercado internacional e, por isso, vendemos bastante soja para os chineses. Adiante. Vamos imaginar o seguinte cenário. A operadora ferroviária concedeu um desconto de R$20 por tonelada na rota do interior para o porto, enquanto que o custo portuário caiu de 40 para 35. Então houve um desconto aqui, ó, de $20, de R$20 por tonelada na ferrovia e mais uma queda de R$5 por tonelada lá no porto. Custos conhecidos como FOBs, então esses custos portuários que são conhecidos como FOBs. Com base nesse cenário, qual será a mudança nos bases FOB navio do milho, também conhecido aí como prêmio FOB navio. Então, nós temos aqui alguns dados. Vamos fazer esse cálculo então. Então, temos aqui ó, o câmbio 5,20, Chicago 3,50 e aqui o fator de conversão. Vamos lá. Então, nós vamos pegar aqui, como eu falei, caiu R$20
o custo da ferrovia e mais 5 no porto. Então dá um total de R$ 25,00. Vou pegar o câmbio, nosso exemplo ali, 5,20. Então fica lá 4,80 dólares por tonelada. Agora eu preciso transformar de tonelada para bushel, porque ó, se você reparar aqui, todas as respostas estão em centavos por bushel. Então nós temos que transformar de tonelada para bushel, no caso aqui de milho. O fator de conversão está ali, 39,3383. Eu pego e divido. Então de tonelada para bushel, o nosso fator de conversão, 39,3683, eu divido. Então vai ficar 12 centavos por bushel. Vai ficar mais caro ou mais barato? Vai ficar mais barato. Então o Basis brasileiro vai acabar ficando mais barato. Isso vai conferir competitividade ao milho brasileiro na exportação. Vamos ver agora as respostas. O Basis do milho FOB navio, nomenclatura também conhecida como prêmio FOB navio, deverá subir aproximadamente 26 centavos? Não. Então a gente já pode eliminar, ó, 26 centavos, já não é essa e também não é a última. Vamos ficar com essas daqui de 12 centavos. Aqui fala que deve subir 12 centavos, então também não é essa, deve cair, né? Então temos essas duas aqui, o Basis do milho FOB navio, nomenclatura também conhecida como prêmio FOB navio, deverá cair aproximadamente 12 centavos por bushel, tornando o grão menos competitivo? Não, vai ficar mais competitivo. Então a resposta é essa aqui, ó. Então aqui deve cair o Basis em 12 centavos, tornando o grão mais competitivo. Exatamente. Então a gente vê aí um caso prático da logística mais barata, tornando o milho brasileiro mais barato na exportação, porque o Basis caiu e daí vamos exportar mais milho. Na sequência, com base na resposta anterior, qual o impacto nas cotações do milho lá em Chicago, dos futuros do milho? Ora, se o Brasil vai exportar mais, os Estados Unidos vai exportar menos. Como eu falei lá nos conceitos, né? É uma corrida. Alguém vai acabar exportando e alguém vai deixar de exportar. Então, lá no destino, vai acabar rodando o milho mais barato. Então, se o Brasil exporta muito, os Estados Unidos vai exportar menos, e aí Chicago, que reflete a realidade americana, vai cair. Vamos ver. Não há impacto? Sim, claro que há impacto. Então, já podemos eliminar primeiro. Os futuros do milho lá em Chicago deverão subir? Não. Então, a gente já pode eliminar a segunda e a terceira. Os futuros do milho em Chicago deverão cair, uma vez que o Basis do milho no Brasil mais firmes. Não, na verdade, mais fracos, né, por conta da logística mais barata. Então, já podemos eliminar essa terceira aqui também. Os futuros do milho em Chicago deverão cair. Perfeito? Uma vez que os Basis no Brasil mais firmes, não, mais fracos, né? Então, vamos na última. Os futuros do milho lá em Chicago deverão cair, uma vez que os Basis do milho no Brasil mais fracos tornarão o grão americano relativamente mais caro. É isso mesmo. Então, os Estados Unidos vai exportar menos, o Brasil vai exportar mais e as cotações lá em Chicago irão cair, que é o que está acontecendo. Próxima. Que conclusão, então, chegamos? Vamos lá, juntando tudo. A logística mais barata por conta da queda do câmbio encarece os Basis do milho. Na verdade, é o contrário. A logística mais barata por conta da queda do câmbio, na verdade, o câmbio subiu, né? Então, também não está correto. A logística mais barata por conta da alta do câmbio, perfeito, encarece o Basis do milho. Não, enfraquece, né? Torna mais barato. Então, vamos para a próxima. A logística mais barata por conta da alta do câmbio enfraquece o Basis do milho brasileiro, fator esse que tira espaço do milho americano, perfeito, fortalecendo os futuros lá em Chicago. Não, é a última parte que está errada, né? Enfraquecendo os futuros lá em Chicago. A logística mais barata no Brasil, por conta da alta do câmbio, encarece o Basis do milho, enfraquece, perdão, os Basis do milho, correto até aqui, fator esse que tira espaço do milho americano, correto também, enfraquecendo os futuros lá em Chicago. Perfeito, então a última é a correta. Última questão, vamos comparar aqui na prática quem é mais barato, o milho aqui do Brasil ou o milho lá dos Estados Unidos posto lá na Ásia, levando em conta tanto a compra do produto, né, do milho, do grão, lá no interior, a logística, tanto interna como também externa. Vamos lá então. Dados que a gente tem aqui, Chicago 3,50, o câmbio para nós aqui 5,25. E vamos então ao exercício. Olha lá, Brasil, milho lá no interior a R$ 30,00 por saca. Custo logístico R$ 260,00 por tonelada, elevação R$ 35,00 por tonelada. Frete marítimo de $24. Vamos lá então. Milho 30. Eu tenho que transformar de sacas para tonelada. O fator de conversão é 0,06, divido. Então vai ficar R$ 500,00 por tonelada. Então esse milho lá no interior, R$ 30,00 por saca, é o mesmo que R$ 500,00 por tonelada. Custo logístico de R$
R$260, custo rodoviário, por exemplo. Chegou então lá no porto a R$260. Agora eu tenho o custo de elevação de R$35 por tonelada. Então esse milho dentro do navio chegou a um preço de R$795 por tonelada. Agora então preciso do câmbio para fazer a conversão. Olha lá, $151,43 por tonelada. Agora eu vou somar o frete marítimo de $24 até o destino. Então o milho brasileiro vai chegar lá na Ásia, por exemplo, a $175,43 por tonelada. Vou guardar esse valor para usar daqui a pouco. Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar ao milho americano. O milho americano lá na fazenda, $3,30 por bushel. Então vamos pegar aqui, ó, $3,30, milho americano, do produtor americano, $3,30. O custo logístico, $35 por tonelada, só que está em tonelada. Agora eu preciso transformar nosso fator de conversão, 39,3683. Então eu preciso transformar de $35 por tonelada para centavos, para dólar por bushel. Então olha lá, 89 centavos arredondando. Então eu vou somar. Então 3,30 mais 89 centavos, mais 5 centavos de custo de elevação. Só que é 5 centavos, né? Então, ó, 0,05. Então, o milho americano posto lá no navio, lá no terminal de exportação nos Estados Unidos, $4,24 por bushel. Agora eu preciso fazer a conta inversa. Agora eu vou pegar o bushel e vou transformar para tonelada. Agora eu faço o contrário. 39,365,3.683 vezes $166,88 por tonelada. E agora o frete marítimo, de $20 até lá o destino. Então o milho americano chega lá na Coreia do Sul, por exemplo, um importante comprador de milho, a $186,88. Vamos guardar esse valor e vamos comparar ao Brasil. Olha lá, Brasil 175. Então o Brasil tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos de $11,45. Quem que vai exportar? Logicamente, o Brasil, que é mais barato. Tem uma vantagem de $11,45 por tonelada. Então a gente vê aqui, ó, nas questões, já olhando aqui, uma vantagem de $5, então a gente já pode eliminar, né? Então a vantagem de $11,45 e não $5. Então não estão certas as duas primeiras. E as outras é tudo em centavos. Então a gente precisa agora transformar de volta para centavos. Então $11,45 por tonelada, nosso fator de conversão, vou transformar para bushel. 29,29, né, dólar por bushel, ou 30, arredondando, 30 centavos de dólar por bushel. O que? O Brasil mais competitivo, né? Vamos lá então. O milho americano é mais competitivo? Não, tá incorreto. O milho americano menos competitivo? Certo. Custo e frete lá no destino, posto lá, tendo uma vantagem de 30 centavos. Não, ele tem uma desvantagem. Então o milho brasileiro é o mais competitivo, custo e frete lá na Ásia, tendo uma vantagem aproximada de 30 centavos por bushel. É isso aí. Então essa aqui é a resposta correta. Depois disso é só enviar e não esqueça de colocar o seu e-mail para receber os pontos acumulados. Ok? Tendo alguma dificuldade, não conseguiu entender alguma conta, algum conceito, ligue para nós. Um abraço. Agriinvest Commodities.